consigo me expressar muito mais falando na minha língua do que em outra. E eu vou falar português e pronto. O que você achou dessa fala da nossa medalhista olímpica? Tudo bem atletas darem entrevistas apenas no seu idioma nativo? Isso é um sinal de arrogância? É sinal de orgulho do seu país? Não faz diferença? Vamos dar uma olhadinha no que a galera tá comentando? Galera pegando pesado. Mas calma aí, tem um caso parecido que tem opiniões diferentes. O maior fisiculturista brasileiro na modalidade Classic Physique, que é o nosso Ramondino, não fala inglês. Inclusive, ele tá enrolando para aprender inglês que tá complicado. Mas vamos ver os comentários para ele? Caramba, a galera precisa se decidir. Ou ele precisa aprender inglês para dar entrevistas, ou ele tem que deixar pra lá. Tem que falar em português mesmo. Brasileiro é fogo, né? Mas, por favor, me permita fazer alguns questionamentos. Imagine um jogo de futebol da Copa do Mundo. Brasil e Itália. O juiz que vai apitar o jogo é japonês. Em qual idioma o juiz deve conversar com os jogadores? Para dar bronca, para explicar cartão? Ele tem que saber português e italiano, além do japonês que ele já sabe? Ou seria bom se tivesse um idioma para que todos usassem? Ou, por exemplo, nas Olimpíadas, quando um esporte está prestes a começar, tem um apresentador que apresenta o país e os atletas para todo o estádio. A gente não ouve muito bem, porque a gente já tem a nossa narração. Mas, para quem está no estádio, existe essa voz. Esse apresentador deve apresentar cada país em seu idioma? Deve apresentar apenas no idioma sede das Olimpíadas? Ou seria melhor ter um idioma oficial para que todos entendessem? Fica aqui os questionamentos. Mas tem alguns pontos interessantes que eu gostaria de falar. Para os atletas que falam apenas no seu idioma, dando entrevistas, por exemplo. Se os atletas decidirem dar a entrevista apenas em seu idioma nativo, só as pessoas do seu país vão entender de cara o que esse atleta está falando, sem a necessidade de tradução. Porém, todos os jornalistas precisarão de uma tradução simultânea. E se você está no evento mundial, você vai precisar que um tradutor fique te acompanhando. A pessoa que só fala o seu idioma nativo acaba ficando mais isolada e acaba perdendo muita possibilidade de networking. Isso não tem como negar. E para atleta, acaba até perdendo a possibilidade de patrocínios, se o atleta quiser se internacionalizar, obviamente. Mas, se os atletas falam inglês e dão as entrevistas em inglês, por exemplo, o mundo consegue ver o atleta, o que dá muita visibilidade para ele. Não é necessário um tradutor com ele, então ele vai conseguir se comunicar com a maioria da galera de forma muito mais rápida e natural. E é mais fácil ter um networking, né? Você se comunicando com várias pessoas, você consegue gerar laços e amizades com pessoas de nacionalidades diferentes, o que te leva a aprender bastante também. Às vezes a pessoa tem uma dica que você não sabia, que você não tinha pegado ainda, sem contar a possibilidade de patrocínios, né? Mas o que complica é o seguinte: muitos brasileiros veem a ideia de atletas darem entrevista em inglês com aquele sentimento de síndrome de vira-lata. Ou até mesmo que a gente puxa muito o saco dos Estados Unidos. Tem isso também. Mas eu posso te contar um segredo rapidinho? Estados Unidos não é o único país que tem o inglês como língua materna. Sabe quantos países têm o inglês como língua oficial? São mais de 35. Eu vou colocar aqui na tela alguns países de exemplo que têm o inglês como língua oficial. Agora eu vou colocar outro exemplo de países que têm o inglês como seu segundo idioma oficial, porque sim, temos países que têm mais de um idioma oficial. O Canadá, por exemplo, tem o inglês e o francês. Esses que estão na sua tela têm um idioma específico e o segundo idioma oficial também é o inglês. Mas por que isso? Porque o inglês, gostando ou não, é o idioma mais falado do mundo e foi considerado como o idioma oficial do mundo. Ou seja, é o idioma universal que usam para se comunicar. Com isso, pessoas de nacionalidades diferentes não precisam aprender vários idiomas, eles precisam aprender um idioma só, que é o inglês. Aprendendo inglês, eu consigo me comunicar com o italiano, eu consigo me comunicar com o francês, com o russo, com o chinês, com o japonês. Por quê? Porque eles também
vão aprender o inglês, já que é o idioma universal agora. Como as pessoas tendem a achar que só os Estados Unidos falam inglês, aqui no Brasil pelo menos, ficam chateados quando os atletas dão entrevistas em inglês. E aí acham que estão puxando o saco dos Estados Unidos. Mas sendo bem sincero, os Estados Unidos só deram a sorte de falar inglês também. Não é por conta dos Estados Unidos que o inglês se tornou um idioma oficial. É por conta da quantidade de pessoas que falam. Vamos de mais um exemplo. Imagine uma reunião diplomática entre dois chefes de Estado. Por exemplo, China e Índia. Você acha que seria interessante os chefes de Estado desses países precisarem aprender o idioma um do outro apenas para fazer uma reunião? Aí você pode até me dizer, eles não precisam aprender, eles só precisam de um tradutor. Perfeito, isso já é uma boa solução. Mas, tendo em vista que um chefe de Estado conversa com quase todos os outros chefes de Estado de todos os outros países, será que seria necessário ele contratar um tradutor para cada idioma? Ou seria mais fácil se todos os tradutores se comunicassem em um idioma específico? Se ambos os tradutores souberem inglês, todos os chefes de Estado conseguem se comunicar, tendo apenas um tradutor. E como essas reuniões diplomáticas às vezes contêm acordos, né, que não vêm para o público, ter vários tradutores pode ser complicado para os chefes de Estado. Mas, enfim, eu acho que eu consegui mostrar o meu ponto de vista. O inglês foi oficializado o idioma mundial, o que é muito bom para nós, porque é muito mais fácil aprender inglês do que árabe, chinês, japonês, russo e tantos outros idiomas com uma escrita e um alfabeto completamente aleatório para nós. Então a gente até que deu sorte, porque o idioma mais fácil para a gente aprender fora o espanhol é o inglês. Mas calma lá, não é só falando inglês que se vive um atleta. Existem alguns cenários, sim, no qual eu defendo a pessoa não falar inglês. Não só para atleta, mas na vida. Um dos cenários no qual eu defendo é, por exemplo, imagine um francês indo visitar a Itália. Sabendo inglês, ele se vira muito bem. Mas já que você está indo para outro país que não é falante da língua inglesa, o mínimo que você deve fazer é aprender o básico desse idioma. Pelo menos, sei lá, pedir um copo d'água. Inclusive, os franceses reclamam muito disso, né? Por isso que eles são vistos como arrogantes. Porque as pessoas chegam lá falando muito inglês e muitos garçons, por exemplo, se recusam a atender se você fizer o seu pedido em inglês. Você tem que fazer o seu pedido em francês. Eles têm muito essa cultura de, se você tá no meu país, você tem que falar o meu idioma. Eu não acho que precisa ir ao extremo desse jeito, mas eu acredito que eles têm um ponto. Se um americano vem aqui para o Brasil, ele não deve esperar que a gente saiba inglês. Ele deve vir o minimamente preparado para saber se comunicar em português. Esse é um dos cenários que eu entendo a não comunicação em inglês. Mas países que recebem muitos turistas tendem a ter mais pessoas bilíngue. Logo, se você sabe inglês, você acaba conseguindo viajar o mundo inteiro. Você vai esbarrar em algumas caras feias por falar inglês? Vai, mas você vai conseguir se entender e se achar no meio do país. E o segundo cenário, que eu entendo, se a pessoa não quiser falar inglês, é justamente o caso da nossa medalhista olímpica, Rebeca Andrade. Eu não sou fluente, porém eu falo inglês. Que eu não gosto de dar entrevista em inglês, eu não me sinto confortável. Ela diz aí que fala inglês, mas não é fluente e que não se sente confortável dando entrevista em inglês, porque ela não sabe se expressar muito bem. Aí tá perfeito. Se você não se sente muito confiante, tem medo de se expressar errado, porque podem interpretar errado sua fala, já que você não sabe se expressar muito bem, aí eu concordo não dar entrevistas em inglês. Mas olha, sendo bem sincera, o caso da Rebeca a gente resolve rapidinho. É só prática. Ela praticando inglês e conversando, ela consegue se acostumar a se expressar em inglês. Resolve rapidinho, Rebeca. Mas me fale você, me conta aqui embaixo o que você acha. Os nossos atletas brasileiros, quando estão em um evento mundial, realmente tem que dar entrevista em português para honrar o nosso idioma? Ou precisam falar no idioma que foi considerado oficial do mundo? E aqui quero deixar bem claro que aprender inglês não é só Estados Unidos. E aqui quero reforçar que os Estados Unidos não é o único país que fala inglês. Então não é puxar sardinha para os Estados Unidos, nem ficar com síndrome de vira-lata. Não fui eu quem decidiu o idioma oficial do mundo, foi o mundo que decidiu. Então só quero deixar isso claro para que não falem que estou apenas defendendo o inglês por causa dos Estados Unidos. Nem sou muito fã dos Estados Unidos, mas tudo bem. Eu só quero saber a sua opinião. E me deixa aqui nos comentários se você concorda que os atletas só devem falar em português, por quê? Se você acha que eles têm que dar entrevista em inglês em um evento mundial, me conta aqui embaixo também por que disso. Mas agora, independente da sua opinião, eu gostaria de te aconselhar a aprender inglês, porque existem muitos pontos positivos quando a gente é fluente, especialmente o idioma oficial do mundo. Se você quiser saber quais pontos são esses, eu vou deixar no final do vídeo 2 recomendações aqui do canal mesmo. São 10 motivos para você aprender inglês e 10 motivos para você não aprender inglês. Se você decidir aprender, já vou puxar a sardinha pro nosso lado, se inscreve
inscreve aqui no canal, porque aqui a gente ensina inglês de graça, você não precisa pagar nada. Vamos do básico ao avançado junto com você, te ensinando esse idioma fácil. Para quem já sabe pelo menos o básico do inglês, deixa aqui a nossa recomendação de um e-book para praticar a leitura do inglês de forma mais eficiente. Está aqui no primeiro comentário fixado. Bom, Rebeca, nossa medalhista olímpica, meu recado para você é: se não se sente confortável dando entrevistas em inglês, pode mandar um português para eles se virarem para entender. Mas praticando, você se expressará muito, muito bem. E aí o mundo te conhece ainda mais. E pro Ramondino, eu só diria: cara, demorou para aprender inglês, hein? Vamos acelerar o processo que o Olímpia tá logo aí. Da minha parte, galera, por hoje é isso. Thanks for watching the video. See you in the next one.